Hoje é a terceira semana, amém? Hoje é a missionária Rosana que vai trazer a palavra. Semana passada era ela, mas por motivo de força maior tivemos que cancelar o culto. Mas hoje nós vamos dar continuidade em nome de Jesus, amém? Meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, Criador de todo o céu e também de toda a terra, toma a tua serva em tuas mãos que está na responsabilidade, incumbência de trazer a tua palavra. Sabemos, meu Pai, que as retaliações elas vêm, meu Deus, quando fazemos algo para o Senhor, principalmente, meu Deus, quando usamos o microfone do Senhor, meu Deus, para entrar em luta, em batalhas espirituais, meu Deus, com pessoas que talvez adentraram aqui nesta noite, precisando de um auxílio, precisando, meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abra, meu Pai, as comportas celestiais para derramar bênção sobre as vidas de cada uma delas. Meu Deus, contra a tua serva, meu Pai, tira todo nervosismo, meu Pai, tira todo pânico, meu Deus, todo medo, meu Pai, em nome de Jesus, e põe sobre a tua serva as tuas palavras, meu Deus, que não seja a tua serva a falar, mas o Senhor. Toma o marido dela em tuas mãos, meu Pai, o auxiliar Messias, toma os 2 filhos dela em tuas mãos, a finança, meu Pai, da tua serva, e em primórdia a vida espiritual da tua serva. Que ela não venha falar dela mesma, mas que ela venha falar do Senhor. Tudo aquilo que aprove o Senhor, meu Deus, através da vida da tua serva, falar em nome de Jesus. Amém? Aplauda Jesus. Glória a Jesus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? É só ficar nervosa que a voz fica rouca. A voz vai embora, né, Shirley? Amém, igreja? Olha para o teu irmão do teu lado, diga: o microfone não determina quem você é. Estar no altar não determina quem você é. Quem determina quem você é para Jesus é seu joelho no chão. Então passa a buscar o Senhor. Amém, amados? Vamos ler a palavra do Senhor. Livro de Mateus. Mateus 12. Louvado seja Deus. Mateus 12, 46. Que tem como título A Família de Jesus. Santo é o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero ser grato ao Senhor pela oportunidade que Ele nos concede nessa noite. Grato aos meus pastores pelas confianças. Sou grato, Senhor, pela minha família, pelos meus filhos, pelos irmãos Cristo Jesus. Amém? Todos acharam? Aleluia. Que diz assim: e falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe, seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse alguém: eis que estão ali fora tua mãe, teus irmãos, e querem falar-te. Porém, respondendo, disse ao que lhe falara: quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e os meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai, que estás no céu, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Amém, amados? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui o Senhor Jesus nos ensina que por onde Ele passava, Ele ia levar a palavra do Senhor. Aonde Ele ia levar a palavra do Senhor. Mas que porém não era uma constância onde a família dele estava presente. E também nos passa que no momento que ele está falando da palavra do Senhor, pregando a palavra, ele não aceita ser interrompido por qualquer outro motivo. Por quê?
Porque quando a família de Jesus, e Jesus estava numa festa, aonde faltou vinho, Maria foi até o Senhor e disse: Jesus, faltou o vinho. E simplesmente, Jesus respondendo para Maria, disse que não era chegada a hora dele ainda. Certamente Maria, falando com Jesus, disse: Jesus, você não está vendo que o vinho acabou não? Não vai fazer nada não? Já que você pode fazer milagre. Ele disse: não, calma Maria. No tempo certo o milagre vai acontecer. Calma Maria. Não é conforme você quer que as coisas andem. Mas é no tempo que o Senhor, o Pai dele, Jesus Cristo, o nosso Deus, conduzia Jesus a fazer. E aqui nesse meio termo, quando Jesus está pregando a palavra do Senhor, no meio daquele povo, juntamente com os discípulos, chega a família de Jesus. Mas se chega a família de Jesus, isso quer dizer que a família de Jesus não estava caminhando juntamente com ele no mesmo propósito que eles estavam fazendo. Porque se estivesse caminhando com ele, não ia interromper o que ele estava fazendo e dizer: seus irmãos, sua mãe estão lá fora e querem falar-te. Em outras passagens diz que Jesus, ao pregoar a palavra, os irmãos dele, a família dele, a mãe dele, chegavam onde ele estava. Então isso quer dizer que eles não acompanhavam em toda a viagem missionária que Jesus fazia para pregar a palavra do Senhor. Rosana, o que é que você quer dizer com isso? Simplesmente que quem está na sua casa, quem está do teu lado, quem está no mesmo campo que você, não vai caminhar no mesmo projeto, no mesmo processo, não vai entender o chamado de Deus sobre a tua vida, no teu lar. Eles não vão chegar no mesmo propósito. Mas você tem um propósito da parte de Deus. Nem sempre quem está no mesmo lugar que você, dentro da tua casa, não vai caminhar juntamente com você no propósito que Deus quer que você caminhe. É você e Deus e acabou. Até que Deus faça o processo com os demais da tua família. Até que Deus faça o processo no demais no ministério. Até que Deus faça os demais enxergar o caminho que Ele deve seguir. Da mesma forma que você pensa que Deus te conduz, quem faz é o Senhor. Então nem todo mundo vai estar na mesma visão que você, no seu lar, na sua família. Então o que vai mudar isso vai ser através da tua oração. Rosana, como? Você é crente, mas seu irmão não é. Você é crente, mas sua esposa não é. Você é crente, mas seu marido não é. Não é você que vai mudar isso. É sua oração que vai mudar isso. Porque dentro da tua casa, caminha com você, mas não está todo mundo na mesma visão que você. E uns, o Senhor, Ele abre o entendimento e diz: quem são os meus irmãos? Minha mãe? Aí ele responde: quem são esses? São aqueles que caminham junto comigo para fazer a vontade do meu Pai. Quem são esses? É aquele que está lado a lado, juntamente fazendo discípulo conforme o Senhor ordenou. São aqueles que são obedientes, que caminham para fazer a vontade de Deus, que sabe o processo que tem que fazer, que sabe qual é o chamado do Senhor, que sabe qual é a sua obra, que sabe que é aquilo que agrada ao Senhor. Então, os irmãos de Jesus eram os seus discípulos, que estavam na mesma visão que o Senhor, que estavam na mesma, como diz o mundo, na mesma pegada, que estava na mesma direção, que estava com a mesma petição, que estava ali junto com o Senhor, ajudando a fazer a obra. E voltando nisso, eu volto também a lembrar uma pregação que o pastor fez na semana passada, onde ele falava da movimentação das águas do tanque de Betesda, aonde tinha um homem, um paralítico que não podia andar há um certo tempo. Aí eu parei a pensar: será que esse homem, ao movimentar as águas, não tinha ninguém que pudesse dar família, que pudesse pegar e ajudar ele a chegar às águas como se movimentasse? Será que esse homem estava no campo, no tanque de Betesda, esperando apenas as águas se movimentar sozinho, ele não tinha mais ninguém?
apenas ele era o paralítico, era ele que estava doente, porém a família era egoísta por não enxergar a deficiência que ele tinha e não querer ajudar. Quantos familiares encontram dessa forma egoísta nos seus lares? Quantas famílias se encontram nos seus lares dessa forma hoje? Egoísta, pensa em si, não pensa no próximo, primeiro sou eu. Não pensa no lar, na família, nos filhos. Quando fica doente, não faz diferença. Quando está enfermo, para homem, para mulher, se você é egoísta ou não, não faz diferença para ele ou para ela. Quantas pessoas se encontram egoístas na casa do Senhor, e até mesmo deixar de se preocupar por alguém que se encontra enfermo na casa do Senhor, ou doente espiritualmente. Quem sequer pergunta: oi meu irmão, paz do Senhor, tudo bem? Eu ensinando ao meu filho pela manhã, quando ele acorda, ele olha para minha cara e diz: bom dia mamãe, bom dia. Paz do Senhor mamãe, paz do Senhor. Você está bem? Estou bem, ele, graças a Deus. E um dia eu fiz um teste com ele. Ele acorda e a primeira coisa que a gente faz é isso: bom dia mamãe, bom dia. Paz do Senhor meu amor, paz do Senhor. Você está bem? Estou bem mamãe. Está feliz? Estou feliz mamãe. E nesse dia eu não perguntei. Eu fiquei sentada no sofá esperando ele acordar. Ele levantou. Aí ficou parado, olhando para minha cara. Eu disse: o que foi, bem? Mamãe, você não perguntou, mãe. O que, filho? Bom dia, mamãe. Paz do Senhor. Você está bem? Ele disse: oh, meu filho, me perdoe. Então, bom dia, meu filho. Você está bem? Paz do Senhor Jesus. Ele: amém, mamãe. Estou bem. Então, se para uma criança faz diferença você perguntar se está bem ou não, imagine para um adulto. Né? Então, quanta gente hoje se encontra doente dessa forma? Mas algo me observou. Sabe o que, Paula? Que mesmo a pessoa, aquele homem paralítico estava sozinho, não tinha parente provavelmente, ou não tinha parente, ou no campo que ele estava, no tanque de Betesda, não podia entrar uma outra pessoa a não ser aquele que estava doente. Só que o Senhor, enquanto o pastor pregava, me chamou a atenção para algo. Enquanto aquele homem estava lá, e os anjos movimentavam as águas para que o milagre acontecesse, e tinha que pegar uma outra pessoa para colocar ali no tanque, nesse dia as águas não movimentaram. Nessa hora, o tanque não movimentou, o anjo não desceu. Jesus chegou junto dele e perguntou: o que tu queres? E aí ele disse: Senhor, eu quero ser curado. Porém, quando o anjo vem, movimenta as águas, eu não tenho quem me coloque nas águas. Aí Jesus me fez entender algo. Quem é que movimentava as águas? O Espírito Santo de Deus. A palavra diz que Deus, o Espírito Santo e Jesus é um só, né? Então, olha o que Jesus fez. O Espírito Santo não desceu, porque o Espírito Santo já estava com o Senhor do lado do paralítico. Não movimentaram as águas e perguntou para que ele quisesse ser curado. Ele disse sim. Então ele parou o movimento das águas, foi ter com o paralítico, curou o paralítico, sem movimentar as águas. Aí disse: Senhor, o que é que tem aí? Viviane, quando o Senhor quer fazer algo na vida de alguém, não precisa ninguém passar por cima de ninguém. Você acha que naquele dia como é que chama? Um doente não passava por cima do outro para chegar no tanque? Passava não? Quem tinha perna, braço, olho, um olho só? Era um por cima do outro, para ver quem chegava primeiro. Eu disse: Senhor, o que é que tu quer dizer? Quando eu quero fazer, não adianta ninguém passar na frente de ninguém, porque quem faz o milagre sou eu. Eu parei as águas, é eu que estou contigo. Quem movimenta as águas sou eu, o Espírito sou eu. Então segura tudo e faça o milagre acontecer sobre a tua vida. Então não adianta o capeta se levantar, o Satanás se aumentar, o inferno inteiro se levantar, porque quando o Senhor quer agir,
Ele para e te atende. Então é tudo conforme a vontade de Deus. Mas Deus... Então quando o Senhor quer assim, ainda que passem na minha frente, ainda que querem passar por cima, ainda que querem humilhar você, ainda que querem pesutear, ainda que querem desfazer de você, o Senhor está dizendo, deixe quem quiser fazer, mas quando eu quiser fazer na sua vida, ninguém pede. Porque quem faz é Ele. E olhando essa passagem, eu parei para meditar e comecei a lembrar da minha história de quando eu comecei. Eu estava lembrando agora da minha tia Marina. A minha tia Marina está ali que acompanhou. No tempo que eu jogava bola lá, antes de 2007. Eu aceitei Jesus em 2007, no mês de junho. Eu acho, se eu não me engano, foi antes do aniversário de minha tia, antes do dia 24, 23, né? E eu lembro que quando eu aceitei Jesus, minha tia disse assim, Rosana, quando aceitou Jesus, levou uns 2 ou 3 meses chorando. Porque o processo que nós passamos era doloroso. Meu pai e minha mãe eram casados. Meu pai bebia muito, era agressivo, ignorante. Era um homem que trabalhava para comer, comia para trabalhar, não se importava com as outras coisas. E as outras coisas para que nós tivéssemos material escolar, roupa para ir para a escola, roupa para final de ano. Minha mãe que se virava tirando coco, tirando jambo, tirando jaca, para poder vender, para poder ter, porque meu pai não ligava. E aí eu lembro que quando nós aceitamos Jesus, foi nos cultos dos lares. Muita gente ignora culto no lar. Eu lembro que uns irmãos faziam culto no lar e fizeram uma campanha de 7 dias na minha casa. Mas antes disso, deixa eu contar para você uma história. Tem muitos homens turrão, que é grosso, é ignorante, mas que não gosta de ouvir. Eu vou contar um pedaço só do processo de meu pai, que era grosso, ignorante, não ouvia ninguém. Do que aconteceu com ele por esse processo até ele chegar ao ponto que chegou hoje. Meu pai, ele bebia de manhã, meio-dia e de noite. Praticamente a casa dele era na porta do bar. Se alguém tiver dúvida, minha tia está ali, ela acompanhou, pode perguntar para ela. E como meu pai era assim, meu pai ainda tinha um acompanhante, que era meu outro tio, que também era alcoólatra, que bebia, no dia que não bebia, passava mal e ia passar no posto. Ficava com o corpo todo tremendo. Se ele botasse um pinguinho só do álcool na boca, passava tudo, ele ficava normal. E meu pai, como ele era assim, a gente ia para a igreja. Quando minha mãe ia para a igreja, ele dizia que minha mãe ia para a igreja para ver o pastor. Mas o pastor sofre, viu? Aí dizia assim, já vai, né? Vai para onde, Madalena? Vai para o pastor, né? Disse, E levava as filhas para não ir só. A gente ia ver o pastor. Quando não era elas, minha mãe, antes de se converter, minha mãe era EQED, participava no centro de candomblé. E levou um tempo lá dentro. Com esse tempo, ela foi conhecendo como realmente as coisas aconteciam naquele lugar. Ela chegou a um ponto depressivo por passar o que ela passava com meu pai. Acho que quase 1 ano, foi 2 anos. Minha mãe ficou depressiva dentro de casa, que nem banho tomava, não escovava dente, não penteava cabelo. Isso, quando tinha que ser feito, eu tinha que pegar ela, botar no banheiro, esquentar a água, botar ela na bacia, pentear o cabelo, pegar a escova de dente e tentar arrumar ela. Porque a situação que ela vivia com meu pai não era tão boa assim, que chegou ao ponto dela ficar depressiva, porque ela não podia separar, porque os filhos eram pequenos. Eu tinha na faixa de 15 a 16 anos nessa época. E aí, minha tia já era evangélica, meu tio já era evangélico. Iniciou essa campanha de oração. Minha mãe ainda estava cega, não conseguia enxergar. Foi para o candomblé,
Quando ela resolveu sair do candomblé, disse, vou sair, chamou o irmão mais velho, perto do mais velho, e disse assim, vou sair. A esposa do pai de santo olhou para minha cara e deu risada e disse, sua mãe vai sair? Quando foi na semana seguinte, meu irmão passa mal, ataque de epilepsia, disse, mãe é demônio, não era evangélica ainda. Mas minha mãe dizia, vou sair assim mesmo, não vou continuar. E aí ela saiu. Daí para cá as lutas aumentaram. E quando ela resolveu sair, meu irmão com ataque de epilepsia passou a tomar Gardenal controlado e outros remédios. Ele por si só, ele não era evangélico. Ele por si só, Paula, disse, não vou tomar mais. Jesus vai me curar. Não disse nada à minha mãe. Pegou o remédio, escondeu tudo. Deixou bem na gaveta, bem escondida. Aí minha mãe disse assim, oxe, ele não está tomando remédio, não me pediu o remédio que não acabou, já tem 2 meses. Quando a manhã foi olhar na gaveta, a gaveta estava cheia de remédio, ele sem tomar nenhum. Aí ele olhou para a minha cara de manhã e disse, mãe, não vou tomar nenhum, Jesus já me curou. E realmente a fé dele curou ele, mesmo ele sem ser evangélico. Então a fé é o que move o coração do Senhor. E até hoje, para a glória do Senhor, ele não teve mais nada. E hoje é obreiro da casa do Senhor. E lá vai nós. Manhã ficou depressiva, foi um processo de minha tia com meu outro tio, de fazer campanha, de fazer oração, para que manhã viesse sair daquele estado. Manhã saiu daquele estado, me prejudiquei por esse processo, perdi de ano, na 8ª série tive que repetir. Minha madrinha, na época, se ofereceu para que viesse morar com ela, para que eu viesse concluir os estudos. Aí eu fui morar com pai de santo, mãe de santo, Equed, eu ganho o resto todo. Vamos. Passei a morar lá acho que uns 3 a 4 anos, não cheguei a concluir. Foi lá que eu me converti, dentro da casa deles. Vinha para casa no fim de semana e no fim de semana ia para a igreja com minha tia. E uma dessas campanhas nos lares foi onde eu aceitei Jesus. Mas quando eu vinha para casa no fim de semana, que voltava para a casa de minha madrinha, quando eu chegava no portão da garagem, geralmente minha madrinha estava embaixo esperando, e dizia assim, você foi para a igreja, não foi? Eu disse, por quê? Porque eu estou aqui passando mal. Ele disse, oxe, o que é que tem uma coisa a ver com a outra? Ela, não, estou aqui passando mal. Suba e vá tomar seu banho de folha, que eu já fiz e botei lá. Eu disse, foi? Foi. Subia, ia para o banheiro, tomava o banho de folha, me acabando de rir, cantando louvor no banheiro. Trancava o banheiro e ia cantar louvor. E aí foi indo, a perseguição ficou tanta que eu não suportei. Antes de concluir o 3º ano, no meio do ano, eu disse, amanhã não vou mais. Estou ouvindo piada demais, estou ouvindo coisa demais. Então, eu prefiro permanecer na presença do Senhor, ainda que eu perca a aula, ainda que eu perca os estudos o ano inteiro, não tem problema, eu repito depois. E aí vim-me embora para casa de manhã. Mãe disse, não, você não vai parar de estudar não, você vai continuar. Eu disse, manhã, como é que eu vou sair daqui de dentro para ir para lá para o retiro? Ela disse, não, eu vou trabalhar e vou lhe dar o dinheiro e você vai. E aí vamos lá, 6 meses, acordando 4 horas da manhã, para chegar, quando eu conseguia chegar na escola era 7 horas da manhã. Muitas vezes sem comer, sem beber, sem nada para tomar café. E hoje eu fico olhando assim, as meninas hoje, tanto jovens como meninas e meninos, de forma geral, têm oportunidade na porta de estudar, de buscar o melhor, né? se dedicar, de dar o melhor para seus pais. E muitos são relaxados. Esse, meu Deus, se passasse o texto do que eu passei para estudar, não faria isso. Muitos que têm na mão não valoriza. E a gente que sofreu para ter, dá mais valor. Eu lembro que quando a gente ia para a escola, não tinha, Paula, creme de cabelo. O que é que a gente fazia? Eu e minha irmã. Quando a gente estudava em Simões Filho. Hoje, se tiver creme ou não tiver creme, eu vim para a igreja do mesmo jeito, eu não estou nem aí. Passava sabão com óleo no cabelo, para não faltar a aula. Ou
para não ir, para deixar de ir para a igreja. Eu não sei se minha tia chegou a sentir, mas muitas das vezes a gente passava sabão, aquele sabão neutro, passava no cabelo, ficava feito gel, Liliane, né? E ficava o cabelo duro. Para não ficar o cheiro do sabão, a gente pegava aquele óleo de R$1, passava por cima, o cabelo ficava durinho, parecendo gel. Ele disse, bora para a igreja, bora para a escola. Quando não tinha, era a época de abacate, bora botar abacate no cabelo, ficava toinho. Ele disse, só não pode chover, se chover não está feito. Se chover, oh Jesus, a gente disse, bora orar, minha filha. A gente vai para a igreja, bora orar para não chover, porque se chover, vai manchar a roupa toda, vai descer os abacates todos pela roupa. Quando era sabão, disse, bora orar para o sabão não escorrer pelo nosso olho, que vai arder. E quando chovia, oh meu Deus, que descia o sabão pelo olho, Viviane, eu disse, Silvana, e agora o que é que a gente faz? A gente não sabia se ria ou se chorava. Era enxugando, tirando o sabão da cara e andando, né? Mas louvado seja o Senhor. Hoje a gente brinca dizendo que a gente pode comprar o que a gente quer, mas a época não foi boa não. Para estar na presença do Senhor foi difícil. E aí minha mãe, né, se levantou com as orações dos meus tios, com as campanhas que eles fizeram, ficaram de pé. Eles lutaram na realidade por ela, porque ela estava literalmente debilitada mentalmente por tudo que ela tinha passado. E a gota d'água, depois que ela saiu disso, eu lembro que minha mãe pegou 5 filhos. E era um mês de outubro, o dia das crianças, e foi levar para a praia. Quando minha mãe chegamos em casa, minha mãe desceu para a casa de minha avó. Eu não lembro se foi minha tia, Marina, ou se foi a outra. Meu pai já enciumado, que era um ciúme bravo, que era só a graça de Jesus, coisa que eu odeio. Esse diabo de ciúme. Minha mãe, por causa de ciúme, quase morre. Eu acho que foi minha tia, se eu não me engano. E ela contando ali como foi a praia com os filhos dela, para os outros tios que estavam presentes. Meu pai chega por detrás de minha mãe com um facão. Eu não sei se vocês conhecem facão lambideira, já viu falar? É um pedaço de pau e o facão lá embaixo. Da onde ele estivesse, ele pegava. E aí minha tia, eu não estava presente, eu estava em casa. Mas contaram que quando meu pai foi chegando por trás e ouvindo toda a conversa, e manhã não tinha percebido, meu pai pegou o facão e levantou contra a vida de manhã. Que foi diretamente no pescoço, onde, se eu não me engano, foi minha tia que ouviu. E daí empurrou meu pai para que não pegasse, para que não cortasse. Daí para cá, minha mãe queria estar em estado de depressão de novo, por isso. Eu chamei minha mãe para conversar, eu disse, vem cá, bora conversar, porque do estado que está, não está. Uma hora ele vai lhe matar da forma que ele está, ele vai lhe matar uma hora, porque o ciúme está possesso. Então ele está deixando se levar pelo ciúme, além da bebida, porque são não faz nada, só faz bêbado, né? Induzido com a bebida. E o ciúme que ele tinha. E aí minha mãe separou, foi trabalhar fora, passou a dormir no trabalho. Aí eu vim outro processo também. Mesmo separado, minha mãe ligava todo dia. E meu pai tinha dois telefones, um na casa grande e outro na casa de baixo. Quando ele viu o telefone tocar, que a gente ia atender, porque sabendo que era ela, ele corria para o outro. E ficava escutando a conversa toda. Para saber se ela estava com outro homem ou não, e não sei o quê. E perguntava. E o ciúme ia aumentando, né? Ao ponto dela ter saído de casa, houve a separação. Ela saiu de casa, foi morar com minha avó. E nós continuamos morando com meu pai. Mas não foi um processo rápido, foi um processo longo. E eu creio que foi intensiva a oração dos meus tios. Porque na família só tinha eles como crente. Era ele que intercedia por nós, era eles que fazia campanha de oração pela nossa vida. E aí quando a gente aceitou Jesus, nós passamos a caminhar juntamente com minha tia. E a gente ia para a igreja, buscava o Senhor. Aí quem passou a ser beata era eu. Eu e minha irmã, já vai a beata da igreja. Era de manhã, meio-dia, de noite. Uma situação que eu me acabava de rir, porque a igreja, quando a gente começou a servir o Senhor, não tinha água. Paula, pense, mais de 20 litros de água nas costas.
E aí lá vai nós, para um deserto, que era para a igreja. Silvana ia com um saco menor, que era lá menor. E eu enchi o saquinho de um litro, de 1 quilo. Enchia, botava um saco maior e botava tudo nas costas. Vocês acham que aquela, quem já foi e conhece, a ladeira do Matadouro não é meio inclinada? A ladeira era em pé. E a gente subia para ir para o outro lado, que era mais distante ainda da igreja. Para quando chegasse lá, a gente lavasse a igreja, limpasse tudo, deixasse água para dar descarga no banheiro, e Silvana levava no saquinho a água para o pessoal beber durante o culto. Então foi um processo longo. E aí nós começamos a campanha de oração. Nós éramos as únicas, na realidade. Eu, ela, minha mãe não tinha aceitado ainda. E passamos a buscar para que minha mãe viesse aceitar o Senhor Jesus, para que meu pai voltasse para o Senhor Jesus, que ele também era afastado. Não voltou. Continuou bebendo, da forma que, bebendo e fumando, né? Deixa eu adiantar que o horário já está indo. E chegou um ponto, Paula, que meu pai bebia tanto que passou mal. E foi ficar internado. Chegando lá, quando foi ano passado, se eu não me engano, não foi, Matia? Ano passado. Ficou internado, quase morre. É um pai que já puxou espingarda para o filho. É um pai que já apontou pistola para a cabeça para se matar. Mas também a gente como crente tem atitudes erradas. Quando Deus nos corrige, a gente passa a ver os erros que a gente cometia, né? Eu lembro que meu pai tinha uma não é pistola não, como é o nome daquele negócio pequeno? Não é pistola não, eu esqueci o nome do outro. Meu pai tinha uma arma dentro de casa, eu não sei o nome não. E ficava debaixo do travesseiro dele. E nesse dia tinha um vizinho que ele tinha caído, foi buscar um fecho de lenha. No meio do caminho ele caiu, fraturou a coluna, a lombar. Não andou mais, ficou paraplégico. Em seguida a mãe dele ficou internada no hospital. Descobriu que estava com câncer, o câncer já tinha estourado, já tinha tomado os órgãos todo interno. E aí ele me pediu para que eu fosse visitar, porque o pessoal estava mentindo para ele. E a mãe dele trazia dizendo que a mãe dele estava bem, enquanto a mãe dele não estava bem. Nesse dia ele me pediu para que eu fosse visitá-la. E eu fui. O dia. Quando eu cheguei no hospital, que eu entrei, deixei a sobrinha dele, que estava comigo, entrar primeiro, depois eu entrei. Quando eu entrei, que eu vi o estado da mulher, aquela barriga imensa, já entubada. E ela só fazia gritar de dor, mas não queria nada com Jesus, porque a gente pregou bastante para ela. E quando eu entrei, que ela falei assim: Dona Lene, a senhora está me ouvindo? Ela balançava a cabeça devagarzinho. Eu disse: não balance a cabeça não, segura em minha mão. Ela segurava. Ela segurou a minha mão, botou a mão sobre a cabeça dela. Eu disse: o que é que a senhora quer? Aí ficou botando a mão na cabeça, botando na cabeça. Depois eu vim entender que era para orar por ela, porque ela não conseguia falar, porque guarda intubação. E no momento em que eu orei por ela, Paula, foi questão de minutos. A mulher morreu em meus braços. Eu disse: Jesus, e agora? Eu saí da sala, chamei a sobrinha, disse: chama o enfermeiro que Dona Lene está morrendo. E eu saí de lá, vim para casa. Quando eu cheguei em casa, eu disse: como é que eu vou dar notícia desse menino que está paraplégico agora? E aí não precisou nem falar, né? Eu saí, minha irmã já veio me abraçando, sabendo que a mulher tinha morrido. E o pai dele, que estava juntamente com ele, quando aconteceu o processo, foi embora, largou o menino em cima da cama, paraplégico, tinha acabado de perder a mãe, só ficou ele, a irmã menor e o irmão menor. Ele disse: não tem jeito, a gente vai ter que ajudar eles agora. E aí vai eu. Pelo fato dele ficar muito tempo deitado, ele não tinha dinheiro, não tinha recurso para fazer curativo. Então já tinha aquela cratera, ele já não tinha mais as nádegas, né? Você viu o osso da coluna. Ele disse: a gente não pode deixar apodrecer, vamos fazer a cirurgia. Não sei, mas
cirurgia não, a limpeza, o curativo, bora fazer. E aí chamei meus irmãos, vamos comigo, porque pelo menos como é homem, vocês estão presentes, ele fica de bruxo, e aí a gente faz, limpa tudo bonitinho, bota a pomada e depois vai embora. Tá eu lá limpando o negócio feio, meu Deus do céu. O buraco, era um buraco, fala. E quando eu estou limpando, chega meu pai. Olha pra minha cara. Que é isso aí? Eu não era nem um pouco ousada, viu, Paulo? Você não está vendo, não? E aí ele dava as costas e saía, chumbado, cheia. Quando eu chegava em casa, quando eu cheguei em casa, que eu terminei de fazer o curativo, ele já estava com a arma já na mão. Só que eu não era nem um pouquinho besta, né? Eu já sabia que ele tinha arma, eu já tinha pegado a arma dele, já tinha tirado as balas todas que estavam na arma e escondi. E aí ele começou a falar que pelo fato do ciúme dele, que eu estava fazendo curativo no jovem, e apontava a arma para a cabeça dele e dizia que ele ia se matar. Ele disse: vá, faça, eu quero ver o senhor fazer, faça. Eu não era ousada, era pior do que ousada. Não era não. A coisa não era muito fácil não. Se tinha uma na casa que enfrentava era meu pai, era eu. Ele não encostava o dedo no meu irmão se ele estivesse bebendo. Só se ele quisesse bater, ele batia. Mas bebendo ele não encostava de jeito nenhum, porque eu tomava a frente. E aí ele pegou essa arma, apontou para a cabeça e disse que ia atirar. Eu disse: atire. Quem quer faz, não diz que vai fazer. Então faça. Frente a frente. Né? Testa a testa com ele. E aí ele, obviamente, na mesma hora, ele me deu um tapa no rosto. E eu saí perto dele, ele foi pro quarto, ficou chorando. Passou 2 dias dentro do quarto, sem olhar para a cara de ninguém. Aí nesse processo, né, os irmãos continuaram orando, continuaram buscando, e ele foi e aceitou Jesus. Mas ele voltou e saiu de novo. Voltou a beber de novo, voltou a fazer o processo todo. Voltou, depois aceitou Jesus de novo, depois voltou de novo a beber, pela 4ª ou 5ª vez. Dessa vez que ele saiu, ele foi parar no pronto-socorro e quase morre. Ele ficou com enfisema pulmonar, bronquite e outra coisa lá. Hoje, para ele respirar, ele muitas das vezes tem que usar aquela bombinha. Por conta da bebida e outras, do cigarro e outras coisas mais. Ele bebia e fumava, mas porém largou. Eu não sei nem se está bebendo mais. Como é que está lá, minha tia? E quando ele caiu no hospital, Paula, o homem que não dava valor à esposa, o homem que não dava valor aos filhos, o homem que preferia estar na rua o dia inteiro, não ele, não culpo ele, mas sim o diabo que usava ele em si. O homem que só fazia beber, o homem que se você dissesse assim, sua filha fez isso e isso, ele preferia acreditar no que você falou do que eu disse. Estava lá em cima da cama, sendo trocado pelos sobrinhos, né? Pela filha branca. Ele tem uma filha branca, né, Juliana? Tem uma filha branca que ele diz que é filha dele. E quando ele saiu do hospital, uma das coisas que, quando ele chegou em casa, ele disse para um dos filhos, ele disse assim: hoje eu reconheço que eu tenho família. Hoje eu reconheço que eu tenho filhos. Porque os filhos dele não virou as costas, nenhum virou as costas para ele nesse momento. Porque minha mãe ensinou para a gente que mesmo fazendo o que ele fizesse, não era para a gente retribuir, ele era pai, era para a gente amar. E que tudo aquilo que ele fazia, um dia, ele ia reconhecer que ele errou, ia se retratar. Então, o que é que eu tiro dessa lição? Muitas vezes a gente age por impulso, muitas vezes a gente age dentro do nosso lar, com o meio da nossa família, achando que lá na frente nada vai acontecer. O momento de você cuidar da sua família agora não é depois quando ele cair enfermo. O momento de você estar e caminhar juntamente com a tua família, valorizar os teus filhos, a tua mulher, a tua esposa é agora. Não é quando ela cair no leito, não é quando ela estiver doente, não é quando ela estiver à beira da morte e dizer eu te amo, não. Bem que eu não gosto desse negócio não.
Dizer que ama, ama, ama e depois está machucando, está maltratando. Não fala com a boca, mas não age com as atitudes. Então esse é o momento de você buscar pela tua família. Não espere que o tempo mal, como eu digo, não espere o tempo mal chegar no seu lar, na tua família, para que você possa buscar o Senhor por elas. Busque agora. E hoje só falta um. De entre meus irmãos por parte de pai. Só tem um que falta sentar o Senhor. Mas que se você sentar para falar de Jesus, em vez de você falar para ele, ele que fala para você. Pense em um cabra inteligente. Se você der um carro a ele, Paula, ele desmonta o carro inteiro, desmonta o motor e te entrega funcionando. Ele disse: meu filho, você está se perdendo. Venha para Jesus, que Jesus vai abrir uma porta linda para você. E aí a gente orando, esse que era epilético aceitou Jesus, minha irmã aceitou Jesus, minha mãe aceitou Jesus, outros irmãos não, tios aceitaram a Jesus, entre vários, mas estão permanentes na presença do Senhor, através da oração de quem? De minha tia, que começou, e de meu tio, que foram os primeiros a aceitar o Senhor. Então a oração da família faz sim, tem muitos efeitos. Ainda que a gente pareça que não vai acontecer. As coisas acontecem não é conforme o tempo que a gente quer, não. É conforme a vontade de Deus. Se Ele libertar hoje, será que amanhã Ele permanece na presença do Senhor? Só quem sabe é o Senhor. Então muitas vezes nós questionamos ao Senhor, porque o Senhor não libertou ainda, porque o Senhor não transformou ainda, porque o Senhor não trouxe ainda. Mas pergunto para o Senhor qual é o querer dEle. Qual é a vontade dEle? O que é que Ele quer? Porque aí Ele vai conduzir a você a fazer a oração de forma correta. Hoje eu falo: Senhor, o que é que o Senhor quer? Qual é a tua vontade? Seja feita a tua vontade, não a minha. Porque a palavra do Senhor diz que o coração do homem é enganoso. É enganoso. Uma hora quer uma coisa, daqui a pouco não quer mais. Uma hora sente uma coisa, daqui a pouco não está sentindo mais aquele amor que eu senti por Paula. Já está sentindo ódio. Oh, não era amor? A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Então que nós possamos voltar a buscar. Rosana, dá tempo? Dá tempo sim. Enquanto há vida, há esperança. Então se você se colocar para buscar pela tua família, pelo teu irmão, pela tua irmã, pela tua mulher, no tempo certo, Deus vai criar uma circunstância, ou ele ou ela, independente de quem seja, vai se voltar para o Senhor. Mas tudo é do tempo do Senhor Jesus, amém? E eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus.